aí, pessoal? Tudo bem? Bom, enfim, 2020 está acabando, então vale aqui um vídeo para falar um pouco desse fato, do fato de estarmos mudando de ano. Eu podia fazer um vídeo de retrospectiva, ali lembrar fatos que aconteceram ali, muitos ligados à pandemia, mas até teve fatos marcantes que não estão ligados à pandemia e tristes, que não só a pandemia nos trouxe tristeza nesse ano, né? Por exemplo, perdemos um dos maiores jogadores da história do esporte mais popular do mundo, no caso Maradona no futebol, e um dos maiores jogadores da história no segundo esporte mais popular do mundo, no caso o basquete com o Kobe Bryant. E as duas mortes não tiveram a ver com pandemia. Mas não vou fazer retrospectivo. E no final das contas, essa seria só uma reunião ali de lembranças curiosas, felizes, tristes, de coisas que aconteceram no ano. E muita gente já faz isso. Eu vou fazer, na verdade, uma perspectiva. Vou falar daqui pra frente. Em vez de falar de 31 de dezembro de 2020, voltar para 1º de janeiro de 2020, eu vou falar a partir de 1º de janeiro de 2021. O que pode acontecer daqui pra frente a partir de acontecimentos de 2020, tá? Claro que, assim, primeiro tem as coisas pontuais ali, né? Tem coisas pontuais que, assim, a gente ainda não tem como saber o que vai acontecer, mas a gente pode ir lá na frente, de repente, alguma coisa acontecer, a gente fala, pô, isso começou lá em 2020, isso aqui aconteceu em 2020. Coisas pontuais assim, coisas ligadas a clubes ou atletas específicos ali, né? Então, sei lá, se de repente tem todo um processo ali bom, a gente foi um ano que a gente viu um gigante do futebol brasileiro em extrema dificuldade como o Cruzeiro, e de repente, que na verdade foi um processo que começou mais em 2019, né? A marca vai dessa fase do Cruzeiro em 2019, mas em 2020 o Cruzeiro passando um ano de muita dificuldade, e de repente acontecimentos no futuro a gente pode falar que, putz, lá desde 2020 já dava pra ver que isso ia acontecer, ou que seja um princípio de virada do Cruzeiro também, né? Tipo o fundo do poço, daí da onde começa a virada, né? E aí tem processos aí também, outros clubes que estão com dificuldade ali, processos negativos, tem processos positivos, sei lá, pode ser um início de virada para a Portuguesa, que teve um ano muito bom, o ano do seu centenário foi um ano muito positivo para a Portuguesa, e pode ser um renascimento nacional da Portuguesa, né? Pode ser sei lá, talvez seja um dos anos mais gloriosos do América Mineiro, porque tudo indica que vai subir para a Série A ali, então tá tudo encaminhado já, e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil, né? Então, de repente, a chegada do Abel pode ser início de um processo glorioso no Palmeiras, do Abel Ferreira, né? Pode ser que, de repente, as eleições de vários clubes brasileiros que tiveram eleições aí, São Paulo, Corinthians, Inter, Curitiba, Santos, Vasco, de repente essas eleições que aconteceram agora iniciam um novo processo, positivo ou negativo, que então a gente vai ver como 2020 como o marco dessa mudança. Pode ser lá, sei lá, que o Paris Saint-Germain se encontra aí depois da demissão do Tuchel, entra, sei lá, o Pochettino, que é o mais provável, ainda não foi anunciado, de repente ele ajeita o time ali, o Paris Saint-Germain passa a viver um novo momento, sei lá, várias coisas que a gente pode ver a partir que a gente possa ver 2020 como um marco. Mas a gente não tem como projetar tanto assim, né? Porque é um pouco de achismo. Vou falar mais do que a gente pode projetar com um pouco, não com convicção, com certeza, mas assim, que faz mais sentido imaginar que isso possa acontecer mesmo, tá? E aí, claro, muitas coisas girando em torno da pandemia, né? O que a pandemia de Covid-19, que é uma doença que começa em 2019, como o nome dela diz, mas que virou uma pandemia e teve 99% do seu impacto ocorrendo em 2020, pelo menos o impacto até agora, né? Porque ela vai continuar tendo um impacto por um tempo. O que ela pode trazer para o esporte daqui para frente? E eu tô falando isso pra gente, quando o pós-pandemia. Então a pandemia acabou, já não tem mais ninguém morrendo disso, né? E daí a gente pode começar a pensar que coisas podem começar a acontecer e falar, a pandemia já acabou, mas na verdade a pandemia tem a ver com isso, tá? O que pode acontecer? Bom, primeiro, em curto prazo, tem as questões mais imediatas ali, né? Primeiro, a gente tem 3 grandes eventos para acontecer, né? Copa América, mas principalmente Eurocopa e Jogos Olímpicos, em que eles vão acontecer num processo em que talvez a pandemia ainda vai estar talvez ainda esteja acabando, né? Dependendo de como for o avanço aí da vacinação no mundo, né? Então são competições que a gente ainda tem um cenário que elas podem acontecer com algumas restrições, ou restrição ou de público ou mesmo de deslocamentos. Então de repente até pode ter público, mas a forma como o público pode chegar nos países em que forem as competições pode ter restrição, tudo.
e também pode até ser cancelado se a recuperação aí não for tão rápida, né? Então, isso é uma coisa de curto prazo que pode acontecer. Outra coisa de curto prazo, mas que eu acho que vai ter impacto mínimo para o público, mas vale mencionar, é que o Wimbledon se deu relativamente bem na pandemia, porque quando teve a epidemia de SARS há uns anos, o Wimbledon fez um seguro para o caso de ter que cancelar uma edição do torneio por causa de uma pandemia. E a pandemia aconteceu, o Wimbledon cancelou o evento e não teve muito prejuízo lá. Né, os organizadores do torneio de Wimbledon não tiveram tanto problema, porque o torneio foi cancelado, então eles perderam dinheiro porque não tiveram que realizar jogos, não teve ingresso, não teve venda de direitos de TV, sei lá o que, né? Os direitos de TV não foram pagos por esse ano, tudo. Mas eles receberam da seguradora o dinheiro para compensar tudo isso, porque eles já tinham previstos. Então imagina-se que, não neste ano, porque a pandemia ainda está acontecendo, então talvez seja uma coisa meio delicada aqui para seguradoras, mas assim, em breve, talvez organizadores de evento incluam esse tipo de cláusula. Por exemplo, a UEFA, a FIFA, inclui esse tipo de cláusula, e se precisar cortar um evento, cancelar um evento de vez, fica mais fácil, porque esse ano eles tentaram realizar os eventos justamente porque eles teriam um prejuízo gigantesco. O Wimbledon não precisou tentar, porque ele sabia que não ia ter. Então talvez esse tipo de cláusula comece a rolar mais por aí. Mas isso não vai ter impacto para o público só vai sentir isso se eventualmente tivermos uma nova pandemia, espero que não, e se for, espero que demore. Então a gente não vai sentir muito. Mas o que pode acontecer de médio e longo prazo? Acho que a principal questão aí que vai pegar é econômica. Né? Em curto prazo tem a questão de saúde e tudo, mas pensando num pós-pandemia, a saúde já deixou de ser uma preocupação tão grande assim, porque teoricamente todo mundo já está resolvido, né? Todo mundo está vacinado, a doença já acabou, aquelas coisas. Então vira uma questão muito econômica, que é recuperar os prejuízos que tivemos esse ano, porque muita gente perdeu muito dinheiro, e também se preparar para o caso de não perder de novo tanto dinheiro caso ocorra. Né? E a gente pode começar a ver movimentos nessa direção em breve. O que poderia ser isso? Tá? Isso vale tanto para o futebol quanto para outros esportes, tá? Então vou ter coisas dos dois tipos. Como se precaver? Bom, uma forma de se precaver é o tal seguro que eu mencionei agora há pouco. Outra forma de se precaver, incluir no regulamento de campeonato como fazer caso o torneio tenha que ser suspenso, interrompido por muito tempo, devido a qualquer problema. E como isso passa a fazer parte do regulamento, você também pode até incluir, por exemplo, quando você for negociar direitos comerciais do torneio, que o torneio vai ser realizado assim, mas, por exemplo, se o torneio for interrompido por motivo de causa maior de, sei lá do que, você bota a cláusula ali, a emissora de TV tem que pagar tudo, ou ainda tem que pagar então pelo menos 50% do que ficaria faltando, sabe? Você inclui cláusulas em que você se protege caso isso ocorra. Porque, por exemplo, a gente viu muito isso neste ano, em que, aqui no Brasil, por exemplo, a discussão sobre encerrar o Campeonato Brasileiro ainda em 2020, ela morreu no momento em que a TV bateu o pé e falou: eu quero 38 rodadas. Eu paguei 38 rodadas, eu quero 38 rodadas. Né? Por quê? Porque eu tô pagando 38 rodadas e eu não quero que o campeonato seja menor. Porque para terminar em dezembro, o campeonato vai ter que ser menor. Você vai ter que criar um regulamento diferente para reduzir o campeonato. Isso eu não aceito. A TV não aceitou. Isso valeu para os estaduais também. Estava a pagar a última parcela ali da realização dos estaduais. Os estaduais tiveram que ser encerrados porque não aceitaram. A TV não aceitou pagar menos. Agora, se isso já começa a ser previsto em contrato, você já põe essa cláusula no contrato, você já se protege. Você como organizador do campeonato e como clubes que cuidam desse campeonato. Então eles já têm garantidos que o dinheiro eles vão receber. Então eles podem absorver um pouco isso. Né? E também você pode até prever nesse regulamento, já pensando que isso pode ocorrer no futuro, você pode colocar no regulamento, até para também não parecer que você está querendo explorar a televisão ou os patrocinadores. Né? Não tô falando, a gente fala em TV, mas isso também vale para patrocinador. Né? Muito evento tem patrocinador oficial. Né? Então isso também vale para o patrocinador oficial. Você também pode incluir, se você tiver que reduzir o número de datas por causa de
de uma suspensão do campeonato por um tempo e ter que retomar com menos espaço no calendário, você pode incluir no regulamento assim como é que vai ser o retorno. Então o retorno vai ser assim, assim, assado, então a gente vai mudar o regulamento. O Campeonato Brasileiro, se perder a partir de 10 ou 15 datas do Campeonato Brasileiro, ele tiver que ser suspenso por mais que isso, ele passa a ser realizado só em turno com um mata-mata. Ou só em turno com um hexagonal final ali entre os 6 primeiros colocados. Alguma coisa assim. Você pode colocar isso no regulamento e daí você pode até, como contrapartida, prever qual que é a contrapartida que a TV recebe. Então, por exemplo, você pode colocar como contrapartida: a TV, as TVs que têm direito de transmissão passarão a ter o dobro de jogos, poderão passar o dobro de jogos que elas podem passar por rodada. Alguma coisa assim. Você compensa, né, a televisão de alguma forma. Nos Estados Unidos eles acabaram fazendo isso, né? Como os torneios tiveram que diminuir muito, como fizeram para compensar um pouco e reduzir as perdas? Permitiram que as emissoras nacionais, daí depende da liga, né? Isso vale mais para MLB, NHL e NBA, que tiveram um calendário mais alterado. Isso não vale tanto para NFL, tá? Mas a ESPN, no caso e a Fox, no caso da MLB no caso da MLB, a NBA e a Fox. A ESPN e a Fox. A ESPN e a TNT, no caso da NBA. Né? As emissoras canadenses e a NBC, no caso da NHL. Elas, quando o campeonato aconteceu, num cenário de pandemia, pós-paralisação, elas puderam passar muito mais jogos do que elas podiam passar antes. Então, o total de jogos que elas passaram no ano não foi tão menor assim do que o que elas passariam normalmente, porque houve uma compensação, então elas tiveram mais jogos para passar. Então você pode prever isso em regulamento. Então, quando acontecer, você não tem que criar uma nova negociação que viraria ali, você perde tempo, cria um desgaste. Já tem regulamento. Se acontecer, parou, vai ser assim. Então você já se prevê, mas já se previne para não perder tanto dinheiro caso ocorra, e para conseguir absorver o calendário, para não deixar o calendário tão carregado assim, porque você tem uma obrigação de fazer caber um ano em 5 meses, como está acontecendo. Então, isso um ano em 7 meses, né? Que é o que está acontecendo. Então, isso é uma medida que a gente pode começar a ver. Isso pode começar a aparecer em regulamento de campeonato, em contratos comerciais, tanto com TV quanto com patrocinadores. Isso pode começar a fazer parte dos contratos. Outra coisa que a gente pode começar a ver, isso a gente pode ver muito no futebol brasileiro, no mundo inteiro, mas no futebol brasileiro principalmente, a gente vai sentir muito isso, a gente vai perceber mais isso. Aumento do preço de ingressos, porque os times perderam muito de bilheteria, né, ainda estão perdendo, então talvez eles queiram recuperar parte desse dinheiro em bilheteria. Então vão tentar aumentar o valor de ingresso, tudo para fazer com que as mesmas pessoas nas arquibancadas gerem uma renda maior, né? Então pode ter um aumento de preço significativo dos ingressos, sobretudo tentando explorar essa coisa de nossa, finalmente vou poder matar a saudade do meu time e ir no estádio, daí pum, mete a faca no ingresso. Pode acontecer. Até comentei isso, como isso soa provável até a partir do anúncio do Flamengo sobre a previsão orçamentária para o ano que vem, 2021, né? Que dá a pista de que pode haver esse aumento de preço de ingresso. Então vale ficar atento também para esse processo. Outra coisa, os clubes podem começar a querer aumentar ainda mais a forma de faturar. E essa parte é ruim, aumento de ingresso é ruim, né? Agora tem uma parte que pode ser interessante. Os clubes, para o torcedor, os clubes podem tentar aumentar a forma de capitalizar capitalizar em outras fontes de renda, então pode criar novas modalidades de renda. Algumas podem ser ruins, como transformar serviços que hoje são gratuitos em serviços pagos, né? Mas talvez eles queiram aumentar também a exposição, trabalhos em redes sociais e tudo, como forma de, por exemplo, aumentar a exposição do clube para melhorar a visibilidade de seus patrocinadores. Então você conseguiria, assim, ganhar mais dinheiro do seu patrocinador e recuperar um pouco do dinheiro que você perdeu. Então pode acontecer um processo que eventualmente positivo ali de criação de novas modalidades de relação entre o público, entre o clube e o público, e que pode gerar renda. Pode ser ruim se isso representar uma cobrança de valores por algo que hoje, por exemplo, é feito, não é cobrado. Mas pode ser bom por criar coisas novas que o público vai poder aproveitar, né? Direitos de TV, por exemplo,
talvez as TVs perderam dinheiro também, né? Então talvez elas não queiram gastar tanto, mas os clubes também perderam, vão querer ganhar mais. Então vai virar uma guerra ali, que a TV vai perder o dinheiro, vai dizer que não pode pagar mais, e os clubes perderam dinheiro, por isso eles vão querer ganhar mais. Por isso talvez ocorra no Brasil, onde estamos muito atrás nesse processo, uma mudança na forma de negociação de direitos de TV para conseguir tirar mais dinheiro. Tá? Porque o modelo de hoje é bem ruim, tá? Já fiz vários vídeos aqui explicando por que o modelo de TV é ruim aqui no Brasil. Fiz vídeo explicando, mostrando como é na Alemanha ou como é nos Estados Unidos e como eles conseguem capitalizar muito mais. Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos não tem mais tanto assim como fazer crescer tanto dinheiro sem ser basicamente cobrando mais pelo que existe. Mas no Brasil tem. No Brasil tem como criar modalidades que você consiga tirar dinheiro de vários grupos de comunicação ao mesmo tempo, né, que você consiga organizar coisa. Talvez isso passe a acontecer também. Agora, o que a gente pode ver na Europa, mais do que aqui, mas também pode ser aqui também, na Europa talvez exista um processo forte de redefinição do espaço dos calendários para dar mais prioridade a competições que são mais rentáveis em detrimento de competições que são menos rentáveis ou que estão ali só por uma certa tradição. Por exemplo, Copas da Liga talvez percam mais espaço ainda. Talvez Copas nacionais que tenham jogos de ida e volta passem a ter jogos só de ida. Já é um processo que acontece, né? Mas talvez isso ganhe força. Por quê? Para aliviar espaço no calendário, para que os clubes possam explorar mais as competições que dão mais dinheiro. Ou seja, as ligas nacionais e principalmente as competições internacionais. Até nesse caso das competições internacionais é um processo que, obviamente, os grandes clubes que liderariam, né? Não os pequenos. Eu até falei aqui, já fiz um vídeo também, como por exemplo, eu não duvidaria que começasse a crescer na Europa a ideia de se criar mata-mata em Liga Nacional da Europa, como uma forma de você compensar os times médios e pequenos por perda de espaço na sua Liga Nacional e por causa de uma Superliga Europeia, alguma coisa assim. E então você pode criar um mata-mata ali porque dá uma segunda chance para os times menores, tudo, e de repente você consegue também criar uma nova modalidade de venda de direitos de TV, ou seja, ganhar mais dinheiro da televisão vendendo separadamente direitos de mata-mata, que é como ocorre nos Estados Unidos. Os direitos de transmissão dos playoffs são separados dos direitos de transmissão de temporada regular, que seria a fase de classificação. Então a gente pode ver isso acontecer na Europa também. No Brasil, talvez. O que eu acho que no Brasil pode acontecer é os estaduais diminuírem, perderem um pouco mais de espaço, porque os clubes grandes vão fazer mais questão ainda de jogar mais o brasileiro, de ter mais espaço para o Campeonato Brasileiro e eventualmente até da competições internacionais como a Libertadores ou a Copa do Brasil, que também dá um dinheiro legal. O que a gente pode ver nas Américas, tudo isso que eu tô falando a partir de agora, é tudo médio e longo prazo, não é 2021, é 2022, 2023, 2024, médio e longo prazo, tá? Porque são processos longos de negociação, né, de absorção, de entendimento dos prejuízos e de como recuperá-los, tá? Só o aumento de preço de ingresso que eu acho que pode ser uma coisa um pouco mais rápida, né? O que a gente pode ver nas Américas? Existe já faz um tempo uma certa briga sobre a questão de unificação ou não das Américas, né? De mexicano jogar Libertadores e Copa América e essas coisas e tal, MLS jogar também, Estados Unidos jogar na Copa América. Tem uma discussão já longa sobre isso. E essa discussão, a gente já viu ensaios disso. Copa América Centenário foi uma Copa América com 16 seleções, sendo 10 da América do Sul, 10 da Conmebol e 6 da CONCACAF, né? A gente já teve times mexicanos na Libertadores por muito tempo, na Sul-Americana também, já tivemos até time da Major League Soccer e da Costa Rica na Copa Sul-Americana, que ela foi criada para se chamar Copa Pan-Americana porque ela ia juntar as Américas todas. A ideia era essa quando ela surgiu, né? Acabou não vingando dessa forma. Mas qual que é o problema? Existe um interesse econômico que é o interesse de tentar fazer isso acontecer. Por quê? Porque você valoriza a competição botando do ponto de vista da América do Norte, você faz com que as competições que eles joguem passem a ter times mais poderosos em relação à tradição e nível técnico, que são os times da América do Sul. E para a América do Sul, existe um interesse econômico em trazer o dinheiro do México, dos Estados Unidos e do Canadá para dentro das competições
da América do Sul. Por quê? Porque empresas americanas, emissoras de TV que hoje pagam para transmitir a Libertadores, pagam um pouquinho. Porque quem vê é o público internacional, é o público de imigrantes, tudo. Não, passaria a pagar mais, porque vai ter time americano jogando lá, então eles vão pagar mais. Então, existe esse interesse econômico. Por outro lado, existe interesse político. A Conmebol e a CONCACAF ficam brigando porque quem vai ser dono disso? A Conmebol quer ser ela a dona disso. E a CONCACAF ser uma parceira, e a CONCACAF quer ser sócia meio a meio. Né? Então existe essa briga. Hoje, o interesse político se sobressai sobre o interesse econômico. Mas, por causa de crise, talvez o interesse econômico comece a falar mais forte. Então, talvez essa conversa, a gente até viu nas últimas semanas, começa a voltar o papo de que estão tentando ver um jeito de botar mexicano de volta na Libertadores. Talvez até seja parte desse processo. Ainda que os mexicanos peçam para voltar para a Libertadores, já há muitos anos, desde o dia seguinte que eles forem tirados, eles já estão pedindo para voltar. Né? Então, esse processo está acontecendo, talvez tenha uma mudança nessa relação de forças, porque talvez as pessoas aí do meio do futebol comecem a pensar, não, precisamos ganhar dinheiro, tá? Ficar com essas briguinhas políticas, talvez o dinheiro fale mais forte. Então talvez isso passe a acontecer. Outra coisa que pode acontecer, que a gente pode ver, nas ligas americanas, e eu acho que principalmente na NBA e na Major League Baseball, mas também na NHL e na NFL pode acontecer, começar a aumentar o papo sobre expansão das ligas, sobre o aumento do número de times. Por quê? A NFL tem 32 times, então ela já está com um número meio bom ali para se organizar o campeonato. Para aumentar para 34, dá. Você bota um em cada conferência, só que você vai ter que fazer um ajuste razoável ali, porque você vai ter 17 em cada lado, 17 é um número primo. É difícil você encaixar um regulamento ali, dividir por grupos em número primo. Você vai ter que, na verdade, dividir, vai ter que ter grupo com times a mais do que outros, né? Então seria um pouco difícil de encaixar. Mas é claro, eles não deixam. Se o dinheiro falar mais alto, eles não vão deixar de pensar nisso. Mas a NFL talvez se contente com o que ela tem. Por um tempo. A NHL, ela tá com 31, mas ela já ia aumentar para 32. O Seattle Kraken vai ser criado, e ele já iria ser criado antes da pandemia, então não mudou o fato. A NHL vai passar para 32, e assim, pro hóquei no gelo, 32 é um tamanho bom, né? É uma liga que não tem tanta força popular assim, então não tem tanta margem para crescer. Agora, na MLB e na NBA, que tem 30 times, aumentar para 32 já era uma coisa que já tinha gente querendo, agora talvez mais gente queira. Por quê? Como funcionam essas ligas? Quem é o dono da NBA? Ou da NFL, ou da MLB, da NHL? Quem são os donos das ligas americanas? Né? Os donos são os donos de times. Então, por exemplo, a NBA, que tem 30 times, a NBA tem 30 donos. Cada time é dono de um 30avos da NBA. Tá? Então, esses times, eles são donos, e se você cria um time novo, esse time passa a ser sócio do negócio. Ele também passa a ser um dono. Ou seja, quando você cria um time novo, não é que você fala assim, vem aí, vem jogar aqui com a gente. Não é assim. Você tá vendendo uma cota de participação da empresa NBA, da organização NBA. Então a NBA, ela é dividida em 30 cotas, uma para cada... em 30 partes, uma para cada franquia, ela passa a ser dividida por 32. Então quem entra tem que comprar mesmo, tem que pagar para entrar. Né? Então você cria todo um... Primeiro que os donos vão ter que concordar. Vocês querem aumentar? Porque se vocês aumentam o número de times, vocês diminuem ligeiramente a participação. Porque todo o faturamento da NBA, que é dividido em 30, passa a ser dividido em 32. Então você perde um pouquinho. Só que então como você compensa isso? Você pode vendendo essa cota, né? Então, primeiro os times vão ter que concordar. Como os times perderam muito dinheiro, eu acho que eles vão querer recuperar. Aumentar o número de times é uma forma de recuperar. Fala, não, eu topo, vai valer dinheiro. Vamos aumentar para 32. Eles aproveitam para aumentar para 32. Eles criam todo um processo seletivo lá, várias cidades se apresentam, vários grupos empresariais representando cidades interessadas vão se candidatar à vaga, eles vão escolher, vamos fazer um time aqui, né? Digamos, tá? Que na NBA resolvam aumentar para 32. Então eles resolvam colocar um time em Seattle e um time em St. Louis.
Tá? Então volta a ter o Seattle Supersonics e volta a ter o Spirit of St. Louis, um antigo time lá que não existe mais. É uma história curiosa essa do Spirit of St. Louis. Tá? Então recriam o Spirit of St. Louis e recriam o Seattle Supersonics, tá? na NBA. Então vai ter um grupo empresarial lá em St. Louis, um grupo empresarial lá em Seattle que vai ser o dono dos times. Esses dois grupos empresariais vão ter que pagar para comprar uma cota, porque eles vão comprar 1/32 de tudo da NBA. E para onde vai esse dinheiro? Eles vão lá, dão esse dinheiro para a NBA e falam: entrei, comprei minha cota na NBA. Esse dinheiro é repartido entre os outros 30 times. Então, os donos de times que tiveram tanto prejuízo em 2020, eles recuperam tudo, parte disso, ou até recuperam mais que isso, vendendo essa cota. Porque daí esse time vai lá e vende 1,5 bilhão, porque hoje seria uma coisa mais ou menos assim, tá? 1,5 bilhão. Daí se forem dois times, né, na NBA, então o Seattle Supersonics e o Spirit of St. Louis de volta, tá? Então 1,5 bilhão dos dois são 3 bilhões de dólares. Digamos que na MLB os números girassem em torno parecidos, então você cria o Nashville Stars, e existe um lobby forte em Nashville para passar a ter um time de beisebol em Nashville, chamando Nashville Stars, e daí você cria o Nashville Stars e volta a ter o Montreal Expos, já que também existe uma campanha forte em Montreal para voltar a ter um time de beisebol em Montreal. Daí o grupo que cuida do Nashville Stars paga 1,5 bilhão, e o grupo que cuida do Montreal Expos paga 1,5 bilhão. Então são 3 bilhões que entram na NBA e 3 bilhões que entram na MLB. E esses 3 bilhões têm que ser divididos pelos 30 times. Quanto dá conta? Vai dar 100 milhões para cada um. Vai dar muito dinheiro. Então, esses times até vão perder em longo prazo, porque todo o faturamento que eles dividem em 30 vão passar a dividir por 32. Mas, fluxo de caixa imediato ali, eles vão receber 100 milhões de dólares cada time. De cara, assim. Então, ajuda a contornar os prejuízos que tiveram. Então, não estranhe se na MLB e na NBA, principalmente, comecem a falar mais em expansão da liga, em aumento do número de times. Que já era um papo que existia, mas que esse papo agora ganhe força. Por causa, aí, a partir de 2021, tudo, por causa dos prejuízos da pandemia. Então são impactos que a pandemia de 2000, que estourou em 2020, pode ter em longo prazo. A gente viu aí mudança de flexibilidade de calendário, eventualmente regulamentos que podem mudar mais, aumento de valor de ingresso, novas modalidades aí de faturamento de mídia, e até aumento do número de times nas ligas americanas, e claro, reforço aí do papo de Superliga Europeia, né, que isso vai acontecer, e eventualmente até uma reaproximação das duas Américas no futebol. Tudo isso pode acontecer, e talvez esse processo, eu não posso cravar aqui que vai ser por causa de 2020, por causa da pandemia, mas talvez a pandemia tenha a ver com tudo isso, tá bom? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, e até se vocês imaginam outras coisas que mudem no mundo do esporte por causa de acontecimentos ligados a 2020. De resto, queria desejar feliz ano novo para todo mundo que está aqui vendo, queria agradecer demais por vocês terem estado comigo esse tempo todo. Pode ter certeza que eu gostei demais disso, desse contato, dessa interação, me diverti muito, gostei demais. E brigadão mesmo, aprendi demais. E amanhã, 1º de janeiro, tamo aí de volta.